A segunda questão, que ele também não esclarece o suficiente, é quando ele diz que a civilização ocidental alcançou um patamar de consciência mais elevado do que as outras civilizações, porque ela escapa, vamos dizer, da prisão do mundo cosmológico e descobre a existência histórica diante de Deus. Quer dizer, essa tensão entre história e eternidade, onde você não pode se livrar nem de um dos polos e nem do outro, né? Então, é claro que essa tensão entre história e eternidade, ela expressa muito mais a realidade da vida humana, tá certo? Do que o fechamento dentro do, vamos dizer, do cosmos mágico das civilizações antigas. Não é isso? E bem enfatiza o Wegener, tão logo você descobre a existência histórica diante da eternidade, o mundo da civilização cosmológica passa a ser para você o inferno, porque é a coisa totalmente fechada, né, onde você está à mercê, né, do arbítrio dos demônios, né? Milhares de forças cósmicas concorrentes jogando você para cá, para lá. Embora a existência histórica diante da eternidade seja feita de incerteza, né, existe nela esses dois polos que são a fé e a esperança, né, mediados pelo quê? Pela caridade, tá certo? Então a fé, a esperança e a caridade são a nova chave da existência. Nós não temos o conhecimento definitivo, tá certo? Nós vivemos dentro da incerteza, tá certo? Mas a fé, isso é, a fidelidade, a recordação originária, vai te dando um fio da meada à medida que os acontecimentos passam. Não te diz o conjunto, não dá o conjunto do mapa, mas te indica o próximo passo. Só que o Wegener esquece de que o Islã aparece exatamente com a mesma definição de uma civilização histórica. O Islã é eminentemente uma história. Qual é a forma de exposição da doutrina islâmica? É a revelação progressiva oferecida ao Maomé durante 28 anos. No meio dos percalços, das incertezas, tá certo? Onde acontece, inclusive, onde é o fenômeno da revogação dos versículos que são revogados, ou porque Maomé não os entendeu, ou porque a comunidade não entendeu, tá certo? Então, o versículo é revogado, tá certo? Nós também temos que admitir que o Corão é a revelação islâmica, ela é um salto no ser e é a abertura de uma dimensão histórica ainda mais abrangente do que a cristã. Por quê? Porque o Islã incorpora todas as revelações anteriores. O Islã é eminentemente a história da revelação progressiva. Todos os profetas anteriores, inclusive Jesus Cristo, que eles colocam como profeta, são absorvidos dentro da história da revelação progressiva, a culminar no juízo final. Então, quer dizer, nós não temos nenhuma maneira de jogar o Islã para dentro da tipologia das civilizações cosmológicas. Ele é uma civilização histórica e ele é, vamos dizer, uma forma de existência histórica diante de Deus, de maneira muito mais explícita ainda do que na própria Bíblia. Isso está dito claramente. Quer dizer, o Islã, ele é, vamos dizer, a culminação de uma sequência de revelações. Mas esta culminação também ela é progressiva. A história do Islã não está completa, ela vai se completar no tempo. Então, é claro, a perspectiva é inteiramente histórica, não é mundo cosmológico de maneira alguma. Mas, por outro lado, o Islã traz dentro de si um elemento da civilização cosmológica que fica justamente faltando no contexto cristão e que os revolucionários tentam suprir, como no caso de Zwingli e Calvino, que é a regulação completa da sociedade. Nesse elemento, por exemplo, totalitário, que era característico das civilizações cosmológicas, está absorvido dentro do Islã já em forma histórica. Quer dizer, o Islã não é uma forma estática, que controla toda a vida social, mas ele é a progressiva história da islamização de todos os aspectos da vida. Quando vai terminar esse processo? Só no juízo final. O mesmo processo acontece na vida individual, porque como a revelação islâmica dura 28 anos,
Então há a ideia de que você tem no mínimo 28 anos para você se islamizar. O ingresso do cidadão no Islã não é total, ele simplesmente passa a ser um membro da comunidade, mas ele vai ser, é depois disso que ele vai ser islamizado. À medida que ele vai incorporando os mandamentos corânicos e o exemplo do profeta. Exemplo que está colocado onde? Num tratado de doutrina? Não, na vida do profeta, na biografia do profeta. Quer dizer, você vai imitar uma biografia. Né? Você vai progressivamente adaptar a sua vida aos moldes islâmicos, na medida que você cumpre o Corão. Mas como é que você vai entender o Corão? Para entender o Corão, que é, por sua vez, ele já é uma narrativa. O Corão tem, a revelação se dá ao longo de 28 anos. Né? Você vai recorrer a uma segunda narrativa, que é a vida do profeta. Não é isso? A qual é narrada nos chamados hadiths. Hadiths são ditos e feitos. Existem 40 mil hadiths de diferentes graus de confiabilidade, né, conforme o número de testemunhas, a clareza da narração, etc, etc. Então a islamização do sujeito passa por essas duas mediações, a mediação do tempo e a mediação da biografia do profeta. Então é claro que isso é uma perspectiva de uma história vivida diante da eternidade. A mesma tensão de história e eternidade que você tem no caso de Moisés, você tem já de maneira explícita, né, no Islã. Por outro lado, embora o Voegelin não tenha estudado isso, ele não tenha visto esse potencial, né, do Islã para alcançar uma filosofia da história, quer dizer, mais abrangente, ele chega a observar que a eclosão dos movimentos gnósticos, movimentos ideológicos de massa, dentro do Ocidente, uma de suas causas foi a incapacidade da Igreja de produzir uma filosofia da história à altura, né, da existência histórica perante Deus. Então, neste vácuo é justamente que entra o Islã. Está entendendo? Quer dizer, como se, em um certo momento, a Igreja perde o passo, tá certo? E a iniciativa histórica passa para as ideologias gnósticas de massa. Então, você veja, a força de expansão islâmica é dada pelo fato de que ele é uma forma de existência histórica perante a eternidade muito mais abrangente, muito mais clara e muito mais autoconsciente coletivamente do que a cristã.